Você sabia que falar errado pode ser um problema de saúde? Pois é, viu, gente? Essa é uma situação que atinge crianças e que não é fácil diagnosticar, porque os sintomas eles acabam se confundindo com a fase do desenvolvimento da fala infantil. Mas quem conversa com a gente agora sobre esse tema, para explicar melhor o que é que se pode fazer, como, né, se perceber ali alguma diferença na fala, é a fonoaudióloga Ana Mendes. De volta, né, aqui é a nossa terrinha. Passou as férias. Bom dia. Fui abusar ela logo nas férias, olha. Bom dia. Bom dia, Mara. Eu estava descansando um pouquinho lá em São Paulo, mas agora já estamos de volta. Que bom. Então. De volta na ativa. Então vamos lá. Ana, é verdade isso mesmo? Crianças falando errado pode ser um sinal de alerta ali para um problema de saúde? Pode ser um sinal de alerta, sim. A gente tem que ficar esperto, né? E acabar com aquela crença que vamos esperar, que vai dar tudo certo, sim, que vai falar. Vamos parar com essa crença, né? Sim. As pessoas acabam esperando muito tempo, né? Essa alteração de fala pode esconder alguma questão, alguma outra questão importante. Então é importante que a gente avalie logo, que a gente intervenha logo, né? E não ficar só esperando, que tinha no passado, vamos esperar até 4 anos, vai falar, o tio demorou para falar, a avó também, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Até que idade, Ana, ali é compreensível que a criança ela tenha dificuldade com alguns fonemas? Então, né, se a gente for ver, a gente tem parâmetros de normalidade. Eu, particularmente, não gosto muito de falar ao vivo sobre os parâmetros, porque às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com os parâmetros. Encaixar, né, mas, assim, não são só os parâmetros. Então, assim, a gente sabe que até os 4 anos, com aí alguma tolerância até 4 anos e meio, 5, todas as crianças têm que adquirir os fonemas do português brasileiro, né? Mas assim, não é só a questão da fala, de falar o fonema adequadamente. É formar frase, é usar a palavra com sentido, é expressar a ideia, é se colocar. Então, se eu olhar só para a questão da fala, fica muito limitado, né? Então, se eu ficar aqui falando assim, com 1 ano tem que falar isso, com 2 tem que falar aquilo, com 3 tem que falar aquilo, muitas vezes as pessoas limitam muito, né? Certo. Então tem outras coisas também que a gente precisa cuidar, não só da fala. Quais são os tipos de erros na fala e quais são as prováveis causas desses erros, Ana? De prováveis causas, a gente tem então os próprios atrasos no desenvolvimento, algumas síndromes, a própria prematuridade por conta de todo, né, o desenvolvimento que fica alterado, as questões auditivas, algumas questões emocionais, né? E os tipos, a gente tem então troca na fala, que a criança troca um som pelo outro, né? Então troca o F pelo V ou troca o T pelo D, o atraso de fala, que ela fala menos do que ela deveria para a idade, a disfluência, que eu tenho uma fala que tem bloqueio, que tem interrupção, que tem repetição, que é uma fala disfluente, e a distorção de fala, né? Então, quando eu coloco a língua entre os dentes para falar, que no português brasileiro a gente não tem nenhum fonema, né? No inglês eu tenho zouse, vet, vis, mas no português brasileiro eu não tenho nenhum. Então, isso é uma distorção de fala. Então, daí, dependendo da idade, a gente vai considerando se isso é esperado, se isso já tem que ter uma intervenção, como que aquela criança está. Né? Percebi algum desses tipos aí de erros na fala do meu filho, o que é que eu faço, o que é que eu não devo fazer? O que você deve fazer sempre, né, é todos os adultos do convívio, então seja pais, tios, padrinhos, avós, professores. Então, ter interesse pela comunicação da criança, por mais que você não entenda o que ela falou, mas pedir para ela te levar até o local onde está aquilo, né? Olhar para a criança, deixar o celular e ter mais atenção no que ela está falando, se interessar pelo que ela está dizendo, mostrar para ela que este mundo é um mundo de comunicação e que as pessoas falam e que ela também pode falar. E o que você não deve fazer, né? É falar, a menos que o fonoaudiólogo responsável pelo tratamento te oriente, mas enquanto você não tem um fonoaudiólogo ainda tratando, é falar as palavras para a criança, repetir. Ninguém senta ninguém, olha, vem cá que hoje você vai aprender a falar sapato. A gente aprende a falar, né? Então, quando você vai dando os modelos adequados, então, não falar para a criança repetir, não cobrar dela algo que ela ainda não pode te dar, não comparar ela com uma outra criança, porque o seu irmão já conseguia, porque o seu primo já conseguia, você não consegue. E ficar assim, fala a palavra assim, repete comigo. Ah,
Não adianta, não adianta, né? Ninguém aprende. Eu acho que fica frustrando a criança. Demais, porque a criança, demais. eu não consigo. Ela já entendeu que ela não consegue. E daquilo acaba... Então, assim, se eu não consigo o que ela está me pedindo, o que eu faço? Eu paro de falar. Então, a gente tem muitas crianças que poderiam ter um desfecho melhor na patologia, sim, mas que por conta da conduta dos adultos do convívio, acabam tendo mais dificuldade. Então, assim, né, não adianta ficar falando, a gente não aprende a linguagem assim. A gente aprende a usar, por exemplo, palavra com duplo sentido. Né? Então, que hora que eu vou falar da manga, da camiseta, e que hora que eu vou falar da manga, fruta. A gente aprende no contexto, aprende com as experiências, aprende usando. Então, ninguém senta, olha, senta aqui que eu vou te explicar. Ninguém faz isso. E com a criança é a mesma coisa, né? Sim. Então, não adianta a gente querer, né, exigir o que ela não pode dar, porque vai ficando mais frustrante e mais deprimente ainda, né? Tem como prevenir esses erros na fala das crianças? Tem sim. Acho que 3 coisas bem interessantes, né? A conduta do adulto, dos adultos do convívio é algo, sim, bem importante. Outra coisa é chupeta e mamadeira, né? É importante. Como que dá para falar com chupeta e mamadeira na boca? E além do que, quando eu tiro a chupeta e mamadeira, eu posso ter uma alteração na musculatura que pode levar a uma imprecisão na articulação da fala, né? Então, bem importante. A questão da alimentação também. A gente usa a boca para falar e para comer. Às vezes a gente nem percebe, né? Isso, que a alimentação ela também pode interferir ali na fala. Então, uma criança que fica levando por muito tempo, né? Comida muito pastosa, muito papinha, muito sopinha, que não exercita a musculatura facial para mastigar, como que vai trabalhar essa musculatura depois na fala? Sim. Né? Então, tem muita relação. Então, assim, todo mundo vai ter que, né, cada um na sua idade, mas já tem que mastigar carne, comida mais fibrosa, comida mais consistente, pastoso, sólido, líquido, para que a gente tenha um exercício da musculatura adequado também para a fala. Existem situações temporárias e situações permanentes de crianças que falam errado? Situações temporárias, a gente tem uma parte das crianças que depois que vão para a intervenção fonoaudiológica, né, melhoram, tem alta, deslancham a falar. Aí entra naquela fase que só fala. E daí todo mundo fala assim, pelo amor de Deus, onde que desliga, né? E tem a fase, né, de algumas crianças com algumas patologias, que daí a fala é consequente a uma patologia de base. Então, a paralisia cerebral, a síndrome de Down, que eu tenho algumas situações que, por vezes, a gente não consegue evoluir essa fala para uma fala socialmente esperada. Mas eu consigo evoluir para uma comunicação, para uma interação, eu consigo ter outros ganhos, né? Como eu falava, comunicação não é só falar, mas é formar frases, é usar palavras com sentido, é conseguir saber que hora que é a hora do outro falar, que hora que é a minha vez. Agora você fala, eu escuto, eu falo, você escuta. Então, são habilidades de linguagem que é um pouco mais amplo que só a fala. Sim. Que daí a gente vai construindo também com esses pacientes que por vezes a fala não vai ficar a melhor possível. Certo. Né? E Ana, então tem tratamento, né? Sim, sim, tem tratamento. Acho que o mais importante, né, muitas pessoas falam assim, eu tenho medo de ir na fono porque ela vai mandar eu ficar em tratamento, né? Entenda que você vai na fono para fazer avaliação. Sim. Você só vai para isso, né? A conduta, muitas vezes, é de acompanhar mensalmente, acompanhar semestralmente, dependendo de como que o caso tá. Mas não fique preocupado em que você vai ter que iniciar um tratamento. Se for necessário, a gente diz que tem que iniciar sim, né? Mas tratamento tem. E quanto mais antes você começar a entender, olha, né? A questão sempre não é de comparar uma criança com a outra, sim, mas assim, eu tô vendo que os amiguinhos, está todo mundo já mais adiantado e o meu filho não, e meu filho só aponta e meu filho não fala nada, né? Vamos investigar essa audição, né? As pessoas acham que faz o teste da orelhinha quando nasce e nunca mais investiga a audição, né? Então, vai ter que investigar a audição quando faz 1 ano, perto de 1 ano que vai começar aí, né, um desenvolvimento maior da fala, vai ter que investigar a audição quando for iniciar o aprendizado na escola. Então, não adianta fazer o teste lá quando nasce e nunca mais, né, buscar informações. Olhar para isso. Né? Muito bem. Em que idade procurar uma avaliação, Ana? O quanto mais cedo possível. Se na sua cabeça é dúvida, vai tirar a dúvida. Muito né? bem. O fonoaudiólogo que vai te dizer assim, se é só uma pulga na sua orelha ou se é realmente algo que deve ter avaliação. A gente recebe
recebe hoje, mas fono trata de bebê? Trata sim, né? Tenho 2 bebês agendados para hoje à tarde, né? A gente trata sim. Então, quanto mais rápido você vier, mais orientação você recebe e melhor a intervenção pode ser feita. Agora, se você espera fazer 5 anos, 6 anos, 10 anos, não que a gente não vá tratar, a gente trata em qualquer faixa etária, mas assim, as coisas já... Os resultados. E as questões já vão estar um pouquinho mais avançadas, né? Então, se a gente tratar antes, tudo fica muito mais tranquilo. É preciso algum remédio, algum tipo de cirurgia para que a criança ela possa falar melhor? Depende, né? Se for um caso de alteração respiratória, por exemplo, da amígdala, da adenoide, da carne esponjosa do nariz ou da garganta, vai ter que operar sim. Porque como que eu vou falar, como que eu vou comer se eu não respiro direito, se eu tenho algo que está me trancando o nariz, né? Se for alguma questão de infecção de ouvido, que eu não estou falando, eu vou ter que medicar essa infecção de ouvido, essa otite, para eu conseguir falar bem. Então, a gente tem que avaliar caso a caso, mas pode ser caso, sim, de medicação, de cirurgia. Às vezes, em algum momento do tratamento, a gente vai precisar abrir mão disso, né? O fonoaudiólogo não é quem dá o remédio e quem faz a cirurgia, isso é do médico, né? Mas a gente vai diagnosticando, vai avaliando e vai vendo o que é necessário fazer para cada paciente, né? Para a gente fechar, Ana, vamos então reforçar o que não fazer com as crianças que não conseguem falar tudo corretamente? Não levar muito para frente chupeta e mamadeira, né? Então, no máximo, até próximo dos 2 anos, já vamos, né, realmente encerrando essa fase dos hábitos orais. Uma alimentação com todas as consequências, com todas as consistências, perdão, bem interessante. Então, um alimento mais macio, alimento mais fibroso, alimento mais consistente, para exercitar essa musculatura. Ter interesse pela comunicação da criança, mostrar que tem importância o que ela fala, sair do celular e ter atenção, não cobrar a fala adequada, a menos que o fonoaudiólogo tenha te orientado a fazer alguma conduta, não comparar aquela criança com o primo, com o amigo, né, que dela pode também passar a evitar a situação de fala, né? Então são atitudes, né, e que não adianta assim só os pais terem. Se a criança fica com a avó o dia todo, com a madrinha no final de semana, todo mundo. Com a tia, é preciso que todo mundo colabore. Isso. Então as orientações são para todos os adultos do convívio. Quando eu dou orientação por escrito para os pacientes, eu falo assim, olha, leva e faz uma dúzia de xerox, né? Faz um monte de cópia para a escola, para a avó, para a tia, para a madrinha. Ué, com quem que essa criança fica? Então não adianta os pais terem uma conduta e os outros adultos não terem. Né? A gente sabe que o bullying está aí. As crianças entre elas, se deixar, né? Tem um bullying aí tremendo. Eles imitam a fala um do outro, né? Eles dão risada, eles fazem piada. E tudo isso, infelizmente, pode ter consequências, né? E não só para essa questão emocional, mas a questão do aprendizado, né? Se a gente aprende a falar e depois vai aprender a escrever lá na frente, eu posso transferir para a linguagem escrita os meus erros da fala. Então, isso que é importante que a gente cuide logo antes que o aprendizado da leitura e da escrita aconteça. É claro que se, para as crianças que vêm para terapia, com as 2 questões de fala e de escrita, a gente trata. Mas quanto antes a gente intervir, né, diminui os problemas, diminui o tempo de tratamento, diminui as dificuldades da criança. Quem quiser saber mais, como é que pode entrar em contato? Lá no Instagram, Ana Mendes Fono, né? A gente conversa por direct, a gente pode conversar. E tem o telefone 99680-4687. Lá no Instagram, Ana Mendes Fono já está aqui embaixo na tela. É só você chegar lá na plataforma, buscar que com certeza você vai ser muito bem atendido e ela vai tirar suas dúvidas, eu garanto. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Muito bom. Obrigada a você. Bom dia. Ótimo dia para nós. Muito obrigada, querida. Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o nosso programa, vem muita dica de bolsas, de combinações, de tendências agora para esse verão, para esse carnaval. Sei que vocês gostam dessas dicas, né? Então não sai daí, porque o Bem Assim volta já já.